Desde outubro, novembro, o risco de crédito da Argentina começou a cair, ainda superior ao nosso, mas com queda. E a partir do dia 11 de dezembro, eles passaram a ter mais crédito do que a gente. O que significa isso na prática? Que se a Argentina emitir no mercado exterior, ele consegue captar mais barato do que o Brasil hoje. E eu converso agora com Alexandre Cabral, economista e professor de finanças, que fez um levantamento e verificou que a Argentina está com mais credibilidade que o Brasil junto a investidores estrangeiros. Como é que foi isso? Olá, tudo bem? Eu fiz uma pesquisa que eu estou acompanhando a Argentina desde que o Macri foi eleito, para ver, já que é uma mudança radical de política econômica, o que ele ia fazer ou não. Eu observei o seguinte: desde outubro, novembro, o risco de crédito da Argentina começou a cair, ainda superior ao nosso, mas com queda. E a partir do dia 11 de dezembro, eles passaram a ter mais crédito do que a gente. O que significa isso na prática? Que se a Argentina emitir no mercado exterior, ele consegue captar mais barato do que o Brasil hoje. Como é que estão estes números, uma forma de comparar? Primeiro, como é que ele é cotado no dia a dia e depois traduzindo um pouco melhor. Ele é cotado em pontos. Então, se você for ver na imprensa, você vai ver que o risco da Argentina hoje é de 498 pontos. O que quer dizer isso na prática? Que a Argentina hoje emite a 4,98% mais a taxa de juros americana. Se eu considerar que a taxa de juros americana é de 0,25%, então eles hoje estão captando 4,98% mais 0,25%, que vai me dar 5,23%. O Brasil hoje está em 5,33%. Então, a Argentina capta 4,98 mais juros americanos e o Brasil capta 5,33 mais juros americanos. Se você for ver isso no meio do ano passado, eles captavam a 7 e hoje estão captando a 4. Agora, o Brasil experimentou até um período considerável com um risco país baixo, né? E essa foi uma mudança recente, pelo que eu sei, né? Gostaria que você explicasse, e de repente a Argentina, que tinha o risco país elevadíssimo, numa questão de poucos meses, com a decisão eleitoral lá, reverteu a situação? Como é que é isso? Voltando um pouquinho só no tempo, em 2013, só para você ter ideia, nós captávamos a 1,90 e eles a 13,60. Então, eles captavam 7 vezes mais do que a gente faria se tivesse feito uma emissão. E esse número ficou mais ou menos no Brasil em 92% até o segundo turno de 2014, quando Dilma foi reeleita. A partir desse momento, esse número começou a subir e chegou em 5%. No caso da Argentina, foi ao contrário. Na época da Cristina Kirchner, a descrença era muito grande, ela fazia controle do dólar, várias medidas que não agradavam o mundo, essa taxa era muito alta. Com o Macri, com a esperança que ele vai mudar, porque ele ainda está em começo, está com um mês de poder, com a expectativa da mudança dele, esse número está diminuindo. Então, a grande queda do Macri foi na confiança que ele irá fazer um bom trabalho e que a Dilma não tem demonstrado há muito tempo, por isso que nossos números só fazem subir. Confiança é tudo em relação à tomada de crédito no exterior. Gostaria que você elencasse, em específico, as diferenças entre os países e que os investidores levam em consideração, principalmente questão econômica, de condução da política econômica e também da política por si só, né? Essas discussões a gente está tendo aqui, muito entre executivo e legislativo e lá. Como é que o investidor estrangeiro vê isso? Quais são as diferenças entre Brasil e a Argentina neste aspecto? Primeira coisa, todo governo, quando ele é eleito pela primeira vez de uma grande oposição, ele consegue ter apoio de Congresso. Isso é uma coisa historicamente provada. Tipo, o primeiro ano de Lula, ele conseguiu aprovar muita coisa, porque foram anos de PSDB, ele conseguiu mudar. E o Macri está tendo a mesma coisa, ele está tendo apoio do Congresso, porque foram muitos anos da família Kirchner e ele entrou no poder. E a ideia dele está sendo bem mais realista do Brasil. Ele falou o seguinte para o mercado: a minha inflação em 2015 deve ser 30% a 35%. A minha inflação de 2016 não vai ser de 4%, vai ser de 25%, porque eu tenho um histórico muito grande para carregar. A minha inflação ideal eu só vou conseguir lá para 2018 e 2019. Então, ele não fica idealizando coisas completamente fora da realidade num prazo muito curto de tempo, que era o sonho do Brasil. Ano passado, o Banco Central no Brasil falava toda hora que a inflação esse ano ia ser 5, 5,5%, 5, 5,5%. O mais otimista já está falando em 7%. Já tem gente falando em 8%. Então, uma coisa que ele está melhor do que o Brasil é que ele está com muito pé no chão.
E o Brasil ainda não está. E fora que ano passado foi um ano muito conturbado. Uma briga muito grande entre Dilma e Eduardo Cunha que acabou travando toda e qualquer medida no Congresso. E fora o seguinte, a Dilma colocou no poder o Levi, que tinha ideias maravilhosas, mas eram ideias que não agradavam o governo, a base aliada. Com isso, tudo que ele propunha, o próprio PT batia na ideia dele. Então, na verdade, o governo tinha um ministro da Fazenda que ele, teoricamente, era inimigo do próprio governo. E isso com total respaldo da Dilma, porque ela não fazia nada para tentar mudar isso. Então, uma coisa que aconteceu é que Macri está no começo de governo, está mostrando serviço, está com ideias interessantes, e Dilma ainda está com aquele papo de vou ver se consigo me acertar com o legislativo, como é que funciona o ministro. Ela trocou o ministro e trocou nada por lugar algum, porque o Barbosa até agora não sabe o que é da vida. Então, nós temos uma pessoa que está mostrando realidade, tem problemas, e esse problema não se resolve no curto prazo. Nós temos uma outra que não viu esses problemas, só reconheceu recentemente que ano de 14, 15 foi ruim, e acha que vai resolver isso tudo muito rápido. E não vai. Então, o negócio é a confiança em eu vejo um problema, sei esse problema e só sei que consigo consertar no longo prazo. E o Brasil não tem demonstrado essa humildade. Além de confiança, falta uma palavra chamada humildade. Você levantou esses dados, foi uma grande pesquisa para escrever um artigo para um blog de um jornal de grande circulação aqui no Brasil. Realmente foi uma pesquisa muito intensa, né, do risco país de cada um, de Brasil e Argentina. Gostaria que você falasse um pouco dessa pesquisa e, principalmente, a contextualização histórica da relação entre os dois, a comparação entre os dois países, né, e o risco país, porque, enfim, houve distâncias muito grandes no número de um ou de outra, pontuação de um ou de outro, dependendo da fase histórica, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Vamos lá. A parte histórica, eu só consegui pegar dados de 2000 para cá. No Brasil, você consegue até 94 para cá, mas na Argentina eu não consegui. Então, entre 94 e 2000, eu tenho um buraco, eu não tenho nenhum dado da Argentina. Então, meu estudo veio de 2000 até 2016. Se você olhar 2000, comecinho de 2001, a diferença entre Brasil e Argentina não é muito grande. A favor da Argentina, a Argentina tinha um risco, o país menor, mas não era aquela coisa assim absurdamente gigante. Só que o que estava acontecendo na Argentina desde 98? Ele estava com um processo de deteriorização da economia. O PIB já estava caindo, a moeda estava se desvalorizando, até que chegou em dezembro de 2001, o governo falou, calote, não tem condições de honrar ninguém. Na verdade, ele não deu calote, ele deu uma moratória. Qual a diferença prática? Eu te devo, um dia eu vou te pagar. O calote é de nunca mais irei te pagar. Então, ele fez essa moratória. Com isso, a Argentina, que estava captando no começo de 2001 a 6,90, 6,80, foi parar em 20. Em 2003, foi parar em 60% ao ano em dólar. Até que chegou o Kirchner, no seu primeiro mandato, fez uma grande renegociação, isso no meio de 2003. Essa grande renegociação, ele conseguiu fazer com que a captação da Argentina saísse de 66% para 7% em um mês. E ficou mais ou menos parecido com o do Brasil entre 2003 até 2005, 2007, quando começou o Brasil ficar bem distante da Argentina para o lado bom. O nosso PIB crescendo muito mais do que o deles, o desemprego muito menor do que o deles. Aí essa distância abriu. Foi aquele exemplo que eu dei em 2013, que foi o auge. 1,90 para o Brasil de captação externa, não esquecendo que tudo isso é em dólar, e eles a 13. Aí essa parte final é agora da Cristina Kirchner com o Macri entrando. Então, o grande contexto histórico foi o calote de dezembro de 2001 na Argentina. E isso fez com que a dívida deles disparasse em dólar. 1,90, taxa anual na captação em dólar. E o que você prevê para 2016? Essa relação vai continuar? Realmente o Brasil perdeu em credibilidade? Deve permanecer assim ao longo desse ano? Esse ano nós temos dois grandes problemas. Na verdade, vai voltar o processo de impeachment agora depois do Carnaval. Então, toda a briga que a gente viu ano passado se mantém entre Congresso e Executivo. Nelson Barbosa não está mostrando nada de tão diferente assim para poder mostrar serviço, para criar confiança. E nós estamos com um grande problema chamado China. Nós temos uma relação comercial muito forte com eles. A China está crescendo 7% ao ano. Mas elas cresceram 12%.
há 5 anos atrás. Então, esse crescimento vai atrapalhar muito a nossa exportação. Então, vários produtos que a gente vendia para a China, hoje não tem como vender porque a China não tem como absorver. Nós podemos ter um problema também muito grave de a China ser concorrente nossa em outros países, do tipo, o Brasil vende muito, sei lá, televisão para um país X. Opa, por que eu, China, não fabrico e passo a ocupar esse lugar do Brasil? Então, esse ano, o grande problema vai ser político. O problema político vai atrapalhar bastante. Nós temos o problema China, que está afetando o mundo como um todo. O petróleo está cotado a $29. Então, nossa pauta de exportação ainda é muito ligada a commodities. A gente pode acabar sentindo muito. Alexandre Cabral, muito obrigada por essa entrevista tão especial aqui para a Educascope TV. Eu que agradeço. Luciene Miranda para o São Paulo Direct da Educascope TV.